Nós queremos falar de um assunto que é talvez uma saia justa na vida de muitas pessoas, para não dizer da maioria dos brasileiros, que é a gestão do tempo. É muito comum, quando falamos com alguém acerca de um projeto, de um curso, de alguma agenda nova, a pessoa nos rebater dizendo: não posso porque não tenho tempo. E eu quero dizer que, em raríssimas situações, isso de fato é verdade. Na maioria dos casos, essa é a desculpa que nós criamos para não assumirmos certos tipos de compromisso. Talvez porque vai exigir de nós algum esforço que não estamos dispostos a despender naquele momento. Então, quando nós estamos falando de gestão do tempo, e gestão significa gerenciar, governar, primeira coisa que eu preciso ter no meu coração: eu tenho que ser o Senhor, eu tenho que ser o governante, eu tenho que ser o dominador do meu tempo, porque ele é o meu tempo. Se ele é meu, me pertence, eu tenho que cuidar bem dele. Não é muito comum falarmos do tempo como sendo nosso. Nós temos a impressão, quando conversamos com um e com o outro, que o tempo é algo que está aquém da possibilidade de governo. E é, na verdade, um grande engano, para não dizer uma grande mentira. Quem está usando um relógio aí? Quem tem um relógio no braço, um relógio no bolso? Alguns usam um celular agora, né? Para medir o tempo. Gerenciar é o ato de supervisionar, é o ato de corrigir, aperfeiçoar, medir. E o que o relógio é? O relógio é uma maneira de você medir. O relógio é uma ferramenta de gerenciamento. Então, eu brinco que alguns anos atrás, eu estava com esse relógio aqui, eu ganhei de um amigo. Então ele tenho com grande estima. Esse relógio deve estar comigo há uns 15 anos já, por volta disso. Ele estraga alguma coisa, eu dou manutenção e volto a usá-lo. Eu já devo ter gasto uns quatro vezes o valor dele. Mas eu costumo dizer que, quando eu conheci o Carlos, que palestrou aí para vocês, sobre liderança, foi quando eu consertei uma vez mais o meu relógio. O Carlos, ele tem alguns hábitos de vida com relação ao horário, que são hábitos respeitáveis. Então, se o Carlos marcar 8 horas com você, não é 8h05, não é 8h10, é 8 horas. Então, para que eu pudesse ter um relacionamento bem gostoso com o Carlos, eu arrumei meu relógio e comecei a me policiar melhor na questão relógio. E aquilo foi bom para mim. Passou um tempo, eu conheci o apóstolo Pio Carvalho. E o apóstolo Pio Carvalho, ele tem o hábito, o uso diário da agenda. Então, para me relacionar bem com ele, eu comprei a minha primeira agenda. Você tem uma agenda? Você tem um relógio? Se você não tem, é a primeira coisa, ou são os primeiros itens que você precisa começar a comprar, se você deseja ser um gestor do seu tempo. Senão você vai envelhecer, vai deixar essa vida dizendo: eu não tenho tempo. E o tempo é importante, é bom ter tempo. Eu preciso de tempo para tirar férias. Quem gosta de tirar férias? Ir na praia, curtir uma semana na praia. Tempo. O tempo, ele é precioso, porque é com o tempo que eu tenho um relacionamento familiar gostoso, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos. Então, algumas vezes nós estamos evitando o assunto gerenciar o tempo e não percebemos que, na verdade, estamos causando mal a nós mesmos. Estamos nos impedindo de usufruir de coisas boas da vida, como, por exemplo, estar nessa manhã aqui, entre amigos, entre pessoas que querem crescer, avançar, mas para isso eu precisei separar um tempo. E para eu separar um tempo, e isso não se tornar um problema para mim, com as outras agendas do dia, eu preciso gerenciar.
Então, se você quer anotar alguma frase, coloque a seguinte frase: eu preciso ser gerente, eu preciso governar, eu preciso ser o senhor do meu tempo. Tem aquele filme lá que os adolescentes gostam bastante, né? O Senhor dos Anéis. Seja o senhor do relógio. Seja o senhor do relógio. Saiba o que você vai fazer durante o seu dia. Eu me lembro na época que eu estava estudando no seminário, eu comecei a ter alguns problemas com horários. Eu não tinha o hábito de acordar muito cedo e não tinha o hábito de dormir muito cedo. O hábito de dormir tarde não atrapalhava a minha rotina no que se refere à minha vida pessoal. Só que pela manhã, às 7 da manhã era o despertar. E aí eu comecei a ter um problema. Eu ia dormir às 2 da manhã e acordava às 7 da manhã, um caco. Devocional, café da manhã, aula, até o meio-dia. Almoço, até 1h, 2h da tarde, aula de música, teoria musical. E eu comecei a dormir na aula da tarde. Então eu precisei fazer, pela primeira vez, um agendamento sério do meu dia. Então 7 da manhã despertar, das 7, 7h30, banho, preparo, café da manhã, devocional. E eu ia ticando, eu tinha essa folha colada no meu guarda-roupa, eu acordava cedo e ia ticando as atividades que iam sendo feitas dentro daquele cronograma. E assim foi por quase um ano, que foi esse período inicial do seminário. Então, não é algo fácil, gerenciar não é algo fácil. Algumas pessoas que falam assim: o cara é gerente, meu. Como se ser um gerente, ou ser um diretor, ou ser alguém de liderança de uma empresa significasse menos trabalho. Não significa menos trabalho, significa maior necessidade de gerenciamento e governo. Então, o que um gerente faz? Ele gerencia o seu dia e ele gerencia o dia da sua equipe. Ele talvez, num certo sentido, até trabalhe menos, mas porque ele organiza mais. Lei fundamental do sucesso, eu coloquei na verdade. Todos nós queremos o sucesso. O evento que estamos participando é o perfil do sucesso. Mas o sucesso não virá de graça. O sucesso não virá por si só. A derrota virá. O fracasso virá. Você não precisa fazer nada para ser pobre, derrotado e infeliz. Mas se você quiser ser próspero, se você quiser ser feliz, você vai ter que fazer e vai ter que fazer muito. Você vai ter que trabalhar e vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que estudar mais. Não tem como. Karl Marx, eu já vou ler essa frase com você ali, mas Karl Marx, ele disse uma frase interessante: a religião é o ópio do povo. Sabe o que o ópio faz? O ópio é uma droga. O ópio gera ilusão. O ópio gera anestesia. Então, eu não posso pregar para você, eu não posso dizer a você que você alcançará algum sucesso na sua vida vivendo de qualquer maneira. E, para justificar isso, fazer, quem sabe, uma prece. Não. Se eu fizer uma prece, como disse o Fernando antes, ainda que eu faça uma prece no nome do mais forte dos orixás, Jesus Cristo, será apenas anestesia, será apenas ópio. Você vai morrer infeliz, derrotado e pobre. Agora, se eu fizer essa prece e de alguma maneira conseguir ajudar você a trabalhar e esforçar-se da maneira correta, com uma boa gestão, você com certeza passará dessa para uma melhor, tendo vivido uma vida de prosperidade e felicidade.